coisas e dialogar com as pessoas, olhando nos olhos delas, para que a vida delas melhore. É isso, acho que esse é o recado. Prazer estar aqui com a Beth. Acho que a gente forma uma boa dupla, né? E vamos trabalhar juntos, colocar toda a energia para que o nosso trabalho frutifique e seja melhor para a nossa cidade, a cidade de Santo André. Como você tem como escuta da população para a criação de um plano de governo? Isso é interessante. Nós criamos uma plataforma participativa, plano de governo, chamado exatamente Escutar e Construir. Já tem algum tempo que nós estamos divulgando esse trabalho e a finalidade é exatamente essa que o Bruno tem colocado. Vamos olhar para as pessoas, vamos dialogar com as pessoas e fruto deste diálogo, das sugestões, das reclamações que as pessoas nos trazem, nos espaços que nós estamos caminhando pela cidade, serão incorporadas no nosso programa de governo, que nós já, inclusive, estamos em processo de finalização. Os grupos têm trabalhado muito em várias temáticas, em várias áreas, dando a sua contribuição. E para nós foi muito importante e significativo esse processo do Escutar e Construir, porque é exatamente isso. Criar a perspectiva de um governo popular, democrático, participativo, já se dá antes mesmo de um futuro governo, ou seja, ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas, e essas contribuições estão sendo remetidas para os grupos de trabalho, que estamos aí em processo de construção, mas que até o final do mês nós pretendemos finalizar. E para o nosso lançamento, no início da campanha, ser um material aí, um objeto importante de avaliação da população para escolha do seu candidato, da sua candidata. E não poderia ser, não seria coerente se fizéssemos esse processo sem a participação da população. Então, todos os cantos que eu vou, todas as reuniões que nós estamos fazendo, na rua, em reuniões, em atividades, nós paramos para dialogar com as pessoas e elas têm nos apontado várias questões, entre elas duas que se destacam, que é inclusive resultado de uma avaliação muito ruim da condução do governo atual, que é exatamente a saúde. Tem sido uma demanda gigantesca, da falta de atendimento, da má qualidade do atendimento. A população, ela manda para nós a informação. E quando eu vou para a rua, ou quando eu faço um discurso, ou quando o Bruno fala e faz um discurso, nós estamos fazendo com propriedade, porque é exatamente o fruto daquilo que a população nos devolve nesse processo de escuta e de diálogo. E a outra questão é a questão da segurança. As pessoas estão com medo de andar na rua, muita dificuldade em poder transitar na cidade sem que roube um celular, sem que você seja assaltado, sem que você saia da universidade tenha algum tipo de abordagem ruim, ou que seu carro seja roubado, ou que tenha alguma importunação sexual. Isso acontece aqui. Ainda que nós saibamos que parte disso tem relação com o governo federal, mas nós também sabemos que o poder municipal tem um papel fundamental para fazer gestão junto ao governo do estado, no processo de construção com as forças de segurança e de inteligência, para fazer a devida abordagem na cidade. Isso, eu acho que tem uma ausência da gestão atual nesse aspecto. Aí, sem falar no desmonte na área da educação e outras questões que as pessoas nos trazem em relação a como a cidade se encontra nesses tempos atuais. Então, isso e fora o que a gente mesmo vê em relação à moradia nessa cidade, é uma outra abordagem que a gente precisa tratar. Nesses 4 anos, nós não tivemos uma política de moradia digna para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda encontramos pessoas em situação crítica, difícil, ruim, porque não teve uma política clara. O que a gente vê é o favorecimento
do setor imobiliário, mas não vê um investimento do poder público para a habitação popular na cidade de Santo André, que é algo que a gente também precisa se preocupar. E o Bruno também colocou aqui essa falta de diálogo, de estimular, de criar canais participativos, ou mesmo fortalecer os próprios canais que já existem e outros que existiam e deixaram de existir, porque não tem a preocupação do escutar, do ouvir a população. Então não adianta também ir para a campanha agora, eu acho engraçado porque já estão copiando a nossa marca, né? Tem o filme até O Homem que Copiava, tem alguns homens que gostam de copiar bastante aí, mas, brincadeiras à parte, essa coisa do ouvir, do escutar, é muito próprio dessa frente, desse grupo de pessoas que primam pela democracia, pelo fortalecimento da democracia, pelo fortalecimento da participação, porque é um objeto importante, né? E o nosso governo vai ter muito essa característica. E além de tudo, que eu gostaria também, fugindo um pouquinho da sua pergunta, vivemos uma outra realidade nesses 471 anos de existência da nossa cidade. Nós nunca tivemos uma mulher prefeita desta cidade e agora é uma grande oportunidade, de fato, da maioria da população, 53% da população, se sentir representada nessas eleições. Beth, existiam outros nomes para ocupar a vaga de vice, e o que pesou para escolher o Bruno? Tá, sim, existia o PCdoB, né, que o Igor, representando o PCdoB, o Dr. Morissetti se colocou à disposição para ser o nosso vice. O Mário, em algum momento, também se colocou à disposição para ser vice. No PSOL, tinha um debate, que era uma discussão anterior, até também de indicar a vice-candidatura. Lá tinha um debate deles interno para fazer a escolha. Tínhamos o nome do próprio Bonomi, do PDT, também para ser o vice, que aliás eu quero dizer a vocês que eu continuo dialogando com o Bonomi, não está perdido. Temos a possibilidade do PDT compor conosco, esse processo de diálogo ainda está em negociação e discussão, então, mas ele entende também que nesse momento o nome escolhido foi o do Bruno. O Bruno, ele representa para nós além da figura do próprio Bruno, de ser um professor universitário, de ser um técnico, ser um economista, trabalha no governo estadual, então tem as suas qualidades próprias que pode ajudar muito a organizar o nosso governo e apresentar projetos e propostas que sejam importantes e significativas na vida das pessoas. Esse é o Bruno, pessoa, indivíduo Bruno, mas que também carrega consigo uma história muito importante, porque também é irmão do Celso, né? Que também compartilhou em outros momentos da construção do governo do Celso de 89 a 92, também teve a sua participação. E eu fico muito feliz nessa escolha de trazer o Bruno conosco, porque além de tudo o Bruno foi nosso professor na Fundação Santo André. Eu sou aluna da Fundação Santo André, a Nakano foi minha professora na Fundação Santo André, né? Eu fiz pedagogia lá. Nelson foi meu professor, aliás, a turma lá, passei por todo mundo, que esse pessoal bom que a gente tem, enfim, que foram os meus professores. Eu me sinto honrada de ter aqui um representante também, tem esse DNA, né, do Celso, tem esse DNA do Celso, tem a sua própria história, a sua trajetória, e que nesta composição, não tenho dúvida nenhuma, irá fortalecer muito a nossa campanha na cidade. Eu fiquei muito feliz com a escolha desse coletivo em torno do nome do Bruno. Beth, desculpa primeiro o atraso aqui, mas o trânsito está mais complicado. É algo que vocês vão ter que resolver na cidade. Com certeza. Agora, já está marcada a convenção, a data, e outra, eu faço essa pergunta, até porque hoje o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin confirmaram que vem a convenção de São Bernardo. Eu queria saber se tem conversa e a possibilidade
e eles também prestigiarem a convenção em Santo André. O presidente Lula, a agenda dele é muito disputada, né? Bastante disputada. A nossa convenção irá acontecer no dia 21, que é um domingo pela manhã, né? Nesse momento nós não teremos o Lula, mas já estamos em processo de negociação para termos o Lula na campanha. Estamos trabalhando para isso, mas sabe como que é? O homem é presidente, requisitado tudo quanto é lugar, a disputa é difícil, mas estamos negociando aí a possibilidade da vida dele. Alguns ministros estarão conosco no dia 21, além de deputados confirmados. Nós já temos o Marinho, nós já temos o Paulo Teixeira, estamos trabalhando para ver se o Padilha também vai poder estar aqui, mas está vendo se vai ter uma viagem ou não, e os demais deputados dos demais partidos que estão conosco nesta composição também. A possibilidade de trazer a Marta, vamos ver se a gente consegue trazer a Marta, porque nesse período eleitoral é uma dificuldade gigantesca, porque todo mundo ou está em campanha, ou é o próprio candidato, enfim, então a gente está tentando aí ver se consegue. Mas Santo André, a expectativa que eu tenho, as informações, nós temos, a expectativa tem sido muito grande por parte dessas lideranças nacionais em torno da nossa chapa, da nossa candidatura em Santo André, o que nos anima bastante nessa caminhada.